Boa noite, sejam todos bem-vindos ao webinar da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialmente dos cursos de Construções Civis, Excelência Construtiva e Anomalias e Projetos de Estruturas de Concreto para Edifícios. Esse evento promove um encontro entre três profissionais bastante experientes em suas áreas distintas, mas que estão relacionadas a um tema comum, que é projetos. O objetivo seria trazer informações de desenvolvimento técnico em projetos, nas áreas especificamente de pré-fabricados, estrutura de concreto e gestão de projetos BIM. Inicialmente, coloco que é um evento com apoio do Mackenzie Soluções. Esta é uma área interna de negócios do Mackenzie, que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Levamos também nossos agradecimentos ao diretor da Engenharia Mackenzie, Dr. Marcos Massi, e ao nosso reitor, Dr. Marco Túlio. Agradeço também a presença de todos os convidados de hoje, que é Jonathan Silva Batista, que é engenheiro de suporte técnico da Trimble, e atua, em especial, que vai dar essa palestra sobre gestão de projetos BIM. Também ao Marcelo Quadrado Marinho, que é diretor de engenharia da Leonardi Construções e diretor da ABSIC. Ele vai, então, explanar sobre pré-fabricados e versatilidade de projetos. E, em terceiro, o professor Alfonso Papalardo, que é representante de educação continuada do curso de especialização de construções civis, excelência construtiva e anomalias, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sejam todos bem-vindos, e vamos iniciar. Boa noite a todos. Agradeço o convite da Universidade Presbiteriana Mackenzie para proferir essa apresentação. E o tema da apresentação é pré-fabricados e versatilidade de projetos. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco sobre sistema construtivo, em concreto pré-fabricado. Por ser um sistema industrializado, é necessário, fundamental, a existência de indústrias. Um exemplo de uma indústria, a Leonardi, construção industrializada. As indústrias precisam de uma central de concreto, são algo básico, um misturador de alta eficiência, precisa de uma área de corte e dobra de armações, laboratório de controle tecnológico. Um dos diferenciais do sistema construtivo em concreto pré-fabricado é concretos com FCKs maiores do que 40 MPa, diferente das construções convencionais em concreto, e também a necessidade de se executar controles tecnológicos dos concretos nas primeiras idades, nas idades iniciais, pela necessidade de desforma. Uma das diferenças entre o concreto convencional e o pré-fabricado são as situações transitórias, situações que envolvem o saque das peças, a desforma, transporte e montagem. Então, o laboratório de controle tecnológico é um diferencial fundamental. Outra característica importante é a proteção. Então, o sistema de armadura ativa pré-tracionada, o concreto protendido, ele está em uma relação muito forte, íntima, com a pré-fabricação, e as empresas de pré-fabricado necessitam de pistas de proteção para tirar partido de todas as vantagens do concreto protendido, que estariam relacionados a vencer maiores vãos, diminuição da controle das aberturas de fissuras, ou até mesmo eliminação de fissuras pelo controle livre de tensões nas fibras das peças. Aqui um exemplo, no caso da Leonardi, temos pistas de proteção com cabeceiras com até 600 toneladas de capacidade. Logística interna também é muito importante. As fábricas têm pontes rolantes e pórticos rolantes. Aqui na imagem é possível ver 2 pórticos rolantes com 40 metros de vão e 40 toneladas de capacidade. É fundamental a presença desses equipamentos, dessa infraestrutura, desses ativos para a movimentação interna.
Equipes qualificadas, também, o sistema construtivo industrializado demanda muito essa qualificação. O maior patrimônio das empresas são as pessoas, e é fundamental na indústria, para que ela gere qualidade, que as pessoas permaneçam nas empresas, sejam qualificadas, treinadas e possam imprimir aí todo o seu trabalho nos produtos e processos. Outro aspecto importante são processos e organizações eficientes, planejamento de toda a produção, projeto, toda essa cadeia, projeto, produção, montagem, logística, da fábrica até o canteiro de obras. Os projetos, muitos deles são elaborados com a ferramenta BIM, com o conceito da ferramenta, do conceito BIM, né? Estaria relacionado com esse processo colaborativo, engenharia simultânea, qualidade em todo o processo, espera-se de todo o sistema industrializado, qualidade em todo o processo, previsibilidade de custos, de prazo. E, normalmente, os elementos que são produzidos nas fábricas são pilares, vigas, lajes alveolares, escadas, painéis funcionais, painéis arquitetônicos e elementos de infraestrutura. Aqui uma foto, possível ver na imagem superior, a fábrica, que tem uma área de aproximadamente 300 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados construídos e uma capacidade produtiva de 6 mil metros cúbicos por mês. Antes de falar de pré-fabricados no geral e versatilidade, é necessário falar sobre as condições de implantação desse sistema construtivo. Então, é fundamental que exista a formação de especificadores, e esse papel é desempenhado por universidades, institutos, associações. O presente evento, hoje, também cumpre esse papel. A ABSIC, que é a Associação Brasileira de Construção Industrializada em Concreto, que tem aí a missão de disseminar o conhecimento sobre o sistema construtivo. A ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, que está relacionada aos projetistas, os engenheiros de estruturas. Pesquisa e desenvolvimento, o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, a Federação Internacional do Concreto, a FIB, o PCI, que é a Associação de Concreto Protendido e Pré-Fabricado dos Estados Unidos, as agências de fomento de pesquisa, FAPESP, CNPq, FINEP. As indústrias de pré-fabricado apresentam um ambiente propício à inovação, e sem a pesquisa não seria possível avançar em tantas tecnologias. A normalização também é muito importante. Temos aqui algumas normas, dentre as quais a 9062, que é a norma de projeto e execução, estruturas de concreto pré-moldado, a 14861, que é a norma de lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido, e a 16475, que é a norma de painéis de parede de concreto pré-moldado, requisitos e procedimentos. A normalização é importante para que toda a sociedade, consumidores, produtores, especificadores, projetistas, possam estar cobertos por regras e por requisitos, premissas, né, para que possam projetar, especificar, consumir os sistemas pré-fabricados. Qualidade e desempenho também é uma característica importante, que eu estou dando um exemplo do selo de excelência da ABSIC, que engloba aspectos normativos, de qualidade, de gestão, saúde, meio ambiente e avaliação da satisfação dos clientes. Então, também é fundamental o sistema industrializado apresentar essas características. E, por que não, a política de industrialização. A necessidade de uma legislação tributária coerente com o sistema industrializado, que apresenta suas vantagens. Segurança, é um sistema construtivo que apresenta segurança, porque a maior parte das operações ocorrem na fábrica, o canteiro de obras é uma área de montagem. Saúde do trabalho, como, por exemplo, a fábrica da Leonardo, que é coberta, então é protegida de intempéries. Meio ambiente, pela não utilização, normalmente as formas são metálicas para a confecção dos elementos, então não se usa tanto elementos de madeira.
no encimbramento, é uma das características, e também os elementos apresentam um FCK maior, e por conta disso o consumo de material também é menor, as sessões podem ser reduzidas. E por fim, bem-estar social. Uma obra, por exemplo, numa área que não gera tanto ruído, tanta poluição sonora, com uma área de canteiro menor, na obra ela é melhor vista pela sociedade porque ela vai ter menos impacto no dia a dia da cidade. Então, todas essas características são importantes. Bom, antes de mais nada, falar de versatilidade de pré-fabricados, o sistema construtivo ele é muito abrangente, ele passa por oportunidades de edifícios de múltiplos pavimentos destinados a shoppings, hospitais, escolas, centros de distribuição, edifícios garagem, deck parks, obras de infraestrutura, pontes, túneis, torres eólicas, dormentes, estacas pré-fabricadas. É um sistema muito versátil, que eu vou apresentar alguns exemplos dessa versatilidade do sistema. É um exemplo de um edifício na Dinamarca, é o Bell Sky, é um hotel. Ele foi concluído em 2011, tem 76 metros de altura e 23 pavimentos, em Copenhague, na Dinamarca. E aqui um exemplo do arrojo estrutural, a inclinação do hotel é de 15 graus. Aqui um exemplo da comparação com a Torre de Pisa, que são 4 graus. Isso tudo foi possível ser executado de forma industrializada. É uma tradição dos países nórdicos a industrialização em concreto. E, nesse caso, o sistema estrutural dessa edificação foi sistema de contraventamento, que promoveu a estabilidade global, com painéis pré-fabricados, shear walls, possível ver na figura aqui inferior os painéis. Um exemplo, então, emblemático na Dinamarca. Alguns exemplos na Bélgica. Então, edifícios de 20 a 37 pavimentos, diferentemente do exemplo que eu mostrei da Dinamarca. O sistema estrutural em forma de esqueleto com núcleo de rigidez. Né? Então, se emprega concretos de alta resistência, ultra alta resistência, em pilares, lajes protendidas, vigas protendidas. É possível ver nessas imagens formatos irregulares em planta, falsas elipses, elementos curvos, um arrojo estrutural arquitetônico que mostra toda a versatilidade do sistema. Pilares circulares, destinados às mais variáveis utilizações. Um outro exemplo aqui emblemático, na Holanda, o Zalmhaven Tower, é uma edificação com 215 metros de altura e 60 pavimentos. 452 apartamentos, uma área de 40 mil metros quadrados, e a previsão são 50 semanas de montagem. Essa edificação já está bem evoluída, está na iminência de ser concluída, e fica na Holanda. Sistema estrutural também, com painéis de contraventamento, possível ver na imagem superior. Os painéis que desempenham um papel aqui também de perímetro, já tem, além dos internos que desempenham o papel de promover estabilidade global, temos os externos que compõem a fachada da estrutura, com um diferencial arquitetônico, onde existe uma volumetria dos painéis, já existe todo o isolamento térmico, esquadrias, todas as instalações, tudo isso incorporado, ou seja, um sistema pronto, né, com muito valor agregado, e nesse caso, pela altura e pelas condições climáticas, foi desenvolvido um sistema de içamento, uma grua, um tipo de grua, sistema de elevação dos elementos, que pode ser visto aqui nessa imagem à direita, que permite, além de içar os elementos, os painéis, internos e externos, ele é coberto. Então, as condições de trabalho dos operários melhor, e é um sistema inovador que está sendo aplicado na Holanda. E uma altura de edificação também muito interessante, aí acima de 200 metros.
Um outro exemplo da versatilidade do sistema é esse exemplificado, que é destinado a estruturas resistentes a sismos. No país não é tão comum, no Brasil, no entanto, em vários locais do mundo, esse efeito é mais relevante, a magnitude dos esforços provenientes aí dos sismos é bem relevante, e nesse sistema, que é o Precast Hybrid Moment Frame, nós temos ligações que absorvem energia e dissipam energia no momento do sismo. Então, existe uma proteção aqui no meio das vigas que não tem aderência e que permite uma resiliência das ligações para dissipar a energia do sismo, do terremoto. E aqui é um sistema muito interessante, um exemplo de uma empresa aqui dos Estados Unidos, a Clark Pacific, onde a fachada desempenha um papel, além de estrutural, é um pórtico resistente às ações do vento e também às ações dos sismos, e também desempenha um papel arquitetônico. Então, é possível notar aqui detalhes arquitetônicos que compõem a fachada. A fachada, que é a estrutura. E existe literatura para isso, um exemplo é o Boletim 78 aqui da FIB e do PCI, que congrega especificações, diretrizes para o projeto de estruturas resistentes a sismos, mostrando aí a versatilidade do sistema pré-fabricado. No Brasil também temos alguns exemplos. Esse aqui é uma estrutura em São Carlos, foi edificada meados da década de 80, e que tem aqui uma aplicação interessante, residencial. Então é possível também vermos algumas aplicações interessantes não tão usuais. E aqui a arquitetura compôs a fachada de tal sorte que a estrutura pré-fabricada não ficasse escondida. Então ela ficou aparente e é uma edificação que apresenta um bom desempenho e ficou agradável esteticamente ao desenho. Um outro exemplo é uma edificação pré-fabricada em Americana, com linhas curvas. Essa estrutura aqui, ela apresenta algumas características diferentes da anterior, alguns valores agregados. Os painéis de fachada, eles apresentam revestimento cerâmico, contramarco. Então, a estrutura da fachada já vem acabada. Foi uma obra montada com grua. Os pilares foram feitos de forma convencional e as vigas, pré-vigas, lajes alveolares e os painéis pré-fabricados. Então, é um exemplo de uma aplicação interessante, com um apelo arquitetônico muito bom, e é um case no país uma edificação dessa. Né? Esperamos que com esse evento e com muitos outros possamos multiplicar essas aplicações. Aqui outro exemplo de versatilidade são as estruturas híbridas. No caso aqui, à esquerda, no canto superior, é uma estrutura metálica, com steel deck. Essa estrutura metálica, ela foi vestida por painéis de concreto pré-fabricado. Então, toda a fachada, a estrutura metálica aqui no canto inferior esquerdo, é possível ser visualizada, a estrutura metálica, e à direita, duas imagens, isso só foi possível, essa compatibilização, essa interação e cooperação entre sistemas construtivos por meio do BIM. Um exemplo aqui do modelo BIM, à esquerda, e à direita, a edificação pronta, com os painéis, aqui um diferencial arquitetônico, que é um painéis com agregado exposto. Né? Então, aqui um exemplo da versatilidade da combinação de painéis em concreto pré-fabricado e uma estrutura metálica. Outro exemplo de versatilidade, uma estrutura à esquerda, pilares pré-fabricados de concreto, vigas de ponte rolante, e uma cobertura com madeira laminada colada. Então, também uma aplicação interessante aqui no Brasil. À direita, uma edificação comercial com um sistema estrutural convencional, com laje nervurada bidirecional, tipo cubeta,
e painéis de vedação, painéis arquitetônicos e alguns painéis com cimento branco. E foi possível aqui ver a interação entre os dois sistemas, mostrando a versatilidade e possibilidades de combinações entre a estrutura pré-fabricada com os painéis e um sistema convencional em concreto, pilares em concreto, cobertura de madeira, estrutura metálica e os painéis. Também é uma possibilidade de usar estrutura metálica com lajes alveolares. Existem infinitas combinações. Aqui um outro exemplo de uma torre corporativa no Brasil, Dayatuba, com os pavimentos, e um dos diferenciais é a elevada resistência do concreto dos pilares, dos primeiros tramos. Esses pilares são emendados, e os pilares apresentam um FCK de 90 MPa. E a modulação da estrutura é de 1170 por 1080, uma modulação grande, que permite muita flexibilidade de layout. É uma torre corporativa. E o sistema estrutural dessa obra foi empregado aqui pilares, elementos de contraventamento, estruturas de contraventamento em forma de H, que tem a vantagem de absorver os esforços do vento, que provocam inversões de esforços nas ligações, ora um momento positivo, ora um momento negativo, e esses elementos foram estrategicamente locados nas caixas de escada e elevador. Também é possível ver essa necessidade de compatibilidade do sistema construtivo pré-fabricado com as instalações. Então, é possível ver a passagem das instalações por furações, que já foram previamente concebidas e planejadas no projeto. Também aqui interação entre o sistema de esquadrias e os painéis, que nessa obra tinha um apelo arquitetônico com agregado exposto, concreto pimentado na cor preta. Então, os elementos de vidro, uma fachada unitizada, tinham mais de 3 metros de comprimento e foi feito um protótipo na fábrica para verificar a interação entre os elementos, os painéis de vidro, e o contraventamento que foi localizado nos painéis. Então, aqui mostra a versatilidade do sistema em absorver diferentes sistemas de fachada, de instalações e o contraventamento da estrutura, todo pré-fabricado. Um outro exemplo aqui, um shopping center, que é na zona norte de São Paulo, Trimais Place, uma obra com mais de 120 mil metros quadrados. A montagem da obra ocorreu em aproximadamente 10 meses, chegou-se a ter 4 equipes de montagem. E qual foi a versatilidade aqui dessa obra? Originalmente, todas as caixas de escada e elevadora foram concebidas em loco. Né? Então, todo o sistema de contraventamento, os núcleos de rigidez da estrutura, foram concebidos de forma convencional, um concreto convencional. E todos esses elementos foram pré-fabricados. Então, o sistema de contraventamento, que antes era convencional, passou a ser pré-fabricado. E isso foi muito bom para a estrutura, agilizou a montagem e permitiu a montagem dessa estrutura. Também, mais de 1.800 peças, não seria possível projetar uma estrutura dessa sem auxílio de ferramentas que façam uso do conceito BIM. Aqui um exemplo, uma foto da imagem da estrutura, à direita, durante a montagem, é uma obra bem imponente, fica ali no Curuvi, zona norte. E o sistema de contraventamento foi uma evolução do apresentado anteriormente. Então, foram compostos elementos em forma de H, de tal sorte que o contraventamento da estrutura pudesse ser feito de forma industrializada pré-fabricada, diferente de muitos pilares parede que são feitos convencionais, né, com concreto convencional. Então, foi um diferencial muito grande a adoção desse sistema de contraventamento para a estabilidade global. Um outro exemplo, aqui o shopping Morumbi Tal, fica na Giovanni Gronchi, um shopping que tem mais de 98 mil metros quadrados, o ano de conclusão foi 2016, que foi empregado nessa obra painéis com apelo arquitetônico, é possível ver aqui no canto esquerdo inferior. Esses painéis foram obtidos a partir do desejo do cliente, uma foto de um celular,
e onde foi apresentado esse arranjo, essa textura, e a Leonardo compôs toda esse arranjo essa volumetria, com mais de 3 níveis de elementos, uma forma de madeira, originalmente, que serviu de contraforma para uma manta polimérica, que serviu de molde para os painéis de fachada. Então, foi algo feito sob medida para o cliente, mostrando a versatilidade. Outro exemplo de versatilidade, ainda no orbital, o sistema em concreto protendido mais utilizado é o pré-tracionado, a armadura ativa pré-tracionado com aderência inicial. No entanto, para essa viga, que tem 8 metros de balanço, foi utilizado o concreto protendido com aderência posterior. Então, foi passado as bainhas aqui, justamente para cobrir o diagrama de momento negativo da viga, e foi possível executar um balanço de 8 metros, de forma totalmente industrializada com o pré-fabricado. À direita, uma viga de transição, que pega mais de 5 pavimentos, também uma imagem bem interessante do sistema como um arrojo estrutural. E a viga de transição fez uso de 2 sistemas, nesse caso, com armadura ativa pré-tracionada, inicialmente, para absorver parte dos esforços, parte dos carregamentos, e, posteriormente, foi aplicada proteção com aderência posterior. Então, mostra-se o arrojo do sistema estrutural. Um outro exemplo de obra, com bastante arrojo, é um escritório administrativo da Igreja Batista em Morumbi, uma obra, projeto arquitetônico do Aflalo Gasperini. Que é possível ver à esquerda um painel com agregado exposto, faz parte de um painel, um átrio, um pátio central da obra. É um painel em forma de C, que tem 7 metros de altura, e em planta, ele é em formato de C, ele tem 4 metros por 1 metro, aproximadamente. Então, é um elemento que foi montado e produzido com uma volumetria que atendeu ao arrojo do projeto arquitetônico, uma obra que apresentou outros diferenciais, uma obra que não apresenta ortogonalidade, elementos curvos na fachada. Os pilares foram pigmentados na cor preta, então, concreto pigmentado na cor preta dos pilares, e aquele elemento em forma de C, aquele painel em forma de C, foi montado num braço que estava vinculado a uma viga e uma outra viga. Então, aqui um encadeamento de soluções complexas e que o pré-fabricado possibilitou resolver, e uma obra que ficou com um apelo arquitetônico muito interessante, totalmente industrializada, pré-fabricado. Outro exemplo, o Dynamic Faria Lima, uma obra da Lúcio Engenharia. Foi feita toda a estrutura em concreto pré-fabricado, nesse caso com a utilização de gruas. A grua tinha uma capacidade de 6 toneladas, a um raio de 30 metros. Toda a contenção da obra também com sistema industrializado, no caso com pranchas metálicas que descarregavam um empuxo na estrutura. E também foi possível executar a obra totalmente de forma industrializada, 105 dias de montagem, 43 metros de altura, 10 pavimentos. Aqui é possível ver fotos da obra, fica na Rua Sumidouro. E também um diferencial arquitetônico da obra foi a utilização de painéis com frisos falsos. Então, uma obra imponente e que permitiu atender a todos os requisitos da arquitetura de forma industrializada. Outro exemplo de versatilidade, aqui uma obra de infraestrutura, foi utilizada num consórcio que promoveu a interligação entre 2 bacias hidrográficas, e é uma caixa destinada, que vai abrigar uma válvula borboleta, então a adutora
ela passa dentro dessa caixa, a torre tem mais 2 metros de altura, e a válvula é instalada aqui no meio, e é possível ver nessa imagem a composição dos elementos pré-fabricados. Muito interessante essa solução, porque normalmente essas obras ficam em locais não muito povoados. Então, industrializar a solução é muito interessante, né? Além da previsibilidade de prazo e custo, e a qualidade da solução. Então, aqui uma oportunidade para aplicação em obras que estão relacionadas ao saneamento básico. Outro exemplo de versatilidade são caixas destinadas a um tanque de óleo, onde foi possível também industrializar a solução com poucos elementos, com a divisão aí dos elementos em poucas partes, e foi possível obter uma solução também bastante interessante. Né? Aqui, à direita, uma aplicação fora do país, com proteção circular externa, para reservatórios de água. Também uma aplicação muito interessante e versátil do sistema. Isso aqui é um exemplo do que o pré-fabricado pode fazer em termos de customização e tecnologia. Então, esse aqui é o campo de provas da Mercedes-Benz, de Iracemápolis, aqui no estado de São Paulo. É uma pista de testes que tem mais de 800 placas pré-fabricadas. As placas têm 3,5 metros por 5, aproximadamente. E a confecção dessas placas ela esteve relacionada com um modelo matemático de superfície que deveria ser rigorosamente seguido pela empresa fabricante, e esse modelo matemático ele conferiu a todas essas mais de 800 peças uma identidade. Eram diferentes as placas. Então, como vamos fazer isso, né? Então, foi feito um molde com isopor, EPS de alta densidade, foi usinado essa superfície nesse molde de isopor, e é possível ver aqui à esquerda, no canto superior, esse molde de isopor foi utilizado para a confecção das peças. Então, o concreto foi lançado sobre esses moldes de isopor, e aqui é possível ver um mapa de cores, onde cada cor representa a tolerância de mais ou menos 1 milímetro para uma determinada cor, para outra cor, uma tolerância de mais ou menos 5 milímetros. Então, a tolerância de produção desses elementos era de mais ou menos 5 milímetros, menor do que mais ou menos 5 milímetros, e isso foi possível fazer com escaneamento a laser. Então, foi feito um escaneamento a laser dos elementos em EPS e depois um escaneamento a laser das peças em concreto pré-fabricado para verificar se elas estavam aderentes à tolerância. Então, uma aplicação muito interessante. Foi utilizado aqui um sistema com carreta do tipo inloader, que permite elementos com uma altura maior serem transportados. Uma outra inovação, uma aplicação bem interessante. Outra aplicação, projeto Sirius, apresenta um dos maiores investimentos em pesquisa do país. Leonardo participou do projeto, confeccionando as bases que vão servir do acelerador de partículas. E aqui obteve-se, por demanda do laboratório, um módulo elasticidade de 57 gigapascal. Um módulo elasticidade muito elevado. Isso, evidentemente, contou com a colaboração de muitos parceiros. E também uma das exigências é que a precisão dimensional fosse de 2 milímetros. Então, utilizou-se aquele conceito de escaneamento a laser, foram escaneadas as formas, e isso permitiu que fossem feitas essas bases com uma precisão muito grande, atendendo a esse projeto arrojado, e com um módulo de 57 gigapascal. Os painéis arquitetônicos também fazem parte desse hall de versatilidade do sistema. Aqui um exemplo, no canto superior esquerdo, o molde desses painéis pré-fabricados foram ripas de madeira, e que apresentaram um efeito muito interessante com um jogo de luz. Compôs a fachada de uma loja aqui em São Paulo. À direita, o painel com textura utilizado no shopping Morumbi Town. E à esquerda, no canto inferior,
ao centro e à esquerda, 2 painéis em que foi utilizada o conceito de usinagem no molde de EPS para compor elementos que representassem a paisagem de Atibaia, cidade onde está instalada a Leonardo. Então, foi feita na entrada da fábrica da Leonardo, existe um painel que teve aí um apelo, uma obra de arte, eu diria, né? Então, à esquerda, um painel com concreto pigmentado na cor preta, e à direita foi feito o mesmo painel na cor branca. E também, nem sempre é necessário um emprego de muita tecnologia, e também é possível se executar painéis como esse à direita, com molde, por exemplo, com tubos de PVC, em que se possibilita um arranjo para a estrutura de fachada diferente do usual. Então, aqui à direita é possível ver um painel com diferentes aberturas, que ficou muito interessante compondo uma fachada. Contenções e infraestrutura é um outro exemplo interessante. À direita é possível ver a laje alveolar, o painel alveolar, que normalmente é utilizado na horizontal, aqui utilizado na vertical para conter o empuxo do solo. Essa contenção tem mais de 7 metros de altura. E à esquerda, elementos de contenção, aduelas, paredes divisórias, destinados a silos graneleiros, né? Silos que têm como destino aí armazenamento de grãos, açúcar, milho, dentre outros. Então, um exemplo de versatilidade do sistema. Obras de arte, pontes. Aqui é um exemplo interessante, em que originalmente o projeto foi feito com concreto protendido pós-tracionado, e nós transformamos esse projeto em pré-tracionado, né? Porque a pré-tração permite produção em série, industrialização. E como se poderíamos ter uma oportunidade de pré-fabricar muito mais pontes. Isso passa pela padronização das seções transversais, das vigas das pontes, que permitiria a industrialização e a pré-tração, com possibilidade de utilização de concretos de ultra alta resistência. É uma oportunidade e mostra a versatilidade aqui do sistema. Aqui foi empregado pré-lajes também, pré-fabricadas. Construção modular. Fala-se de construção modular, e aqui um exemplo, o banheiro pronto poderia ser considerado um exemplo de construção modular, onde o banheiro é todo feito, construído com todas as instalações, pode ser entregue com revestimentos internos, espelhos, louças e metais, e vai ao encontro do conceito da construção modular. E já é aplicado há algum tempo. Né? Aqui um case emblemático de uma obra com 192 metros de altura, 56 pavimentos, 3.000 módulos, que faz uso desse sistema Prefabricated, Pre-Finished Volumetric Construction, e é uma obra que foi produzida na Malásia, mas a edificação fica em Singapura. Então, aqui é uma distância grande entre esses dois locais, e dentre as razões pela qual foi utilizado esse sistema é que é 40% mais rápido. Então, um exemplo da pré-fabricação também, sua versatilidade. E gostaria de concluir a minha apresentação mostrando um dos últimos projetos de Niemeyer. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto, projetando a armação, né? Linhas curvas, características do arquiteto, e esse relógio aqui, esse monumento, marcou a contagem regressiva da Copa do Mundo de 2014. Ele fica localizado, esses elementos, nas cidades que foram sedes da Copa. Gostaria de agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Então, dando continuidade ao webinar, agradeço ao professor Henrique Diniz pelo convite e permitir que eu possa proferir essa palestra aqui. Na realidade, essa apresentação é uma concha de retalhos dos nossos cursos de especialização oferecidos aqui no Mackenzie. Eu vou abrir aqui a apresentação. Acho que, sem dúvida, inicialmente é importante apresentar as referências, né, Gosto sempre de começar pela literatura, acho que é importante
contemplarmos, né, o que há de melhor na literatura nacional, que é o livro do professor Valdir Pinhata Silva, né? É uma obra sem precedentes, tá? Trazendo para o Brasil as prescrições, o estado da arte em prescrições de projetos e estruturas em situação de incêndio, as referências normativas, uma delas, a 15.200, o professor Valdir fez parte da comissão de estudos, inclusive essa comissão foi coordenada pelo professor Roberto Dias Leme, que é nosso professor aqui no curso de projetos de estruturas de concreto para edifícios. Ele ministra a disciplina elementos estruturais complementares, tá? Ele dá a parte de caixas d'água, escadas e elementos de fundação. Também eu tenho que relevar a importância da NBR 14432, que trata das exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos, de edificações. A norma que nós nos espelhamos, na verdade, muitos itens da norma brasileira, NBR 15.200, comungam das mesmas prescrições do Eurocode 2, a parte 2, a parte 1.2 trata da parte de projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. A norma ISO 834, que apresenta para nós a curva de incêndio padrão, que é utilizada no mundo inteiro. E as nossas, aqui eu apresentei um apanhado muito reduzido das instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, tá? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também de alguns outros estados. Tá? Cada estado tem uma série de instruções técnicas que devem ser seguidas. Tá? Então, essas são as nossas armas, né? Nossas janelas científicas para que possamos tratar dos assuntos que vamos abordar nessa palestra. O objetivo dessa apresentação vai ser comentar sobre o uso de ferramentas computacionais no emprego de projetos e verificação de estruturas em situação de incêndio, 2 métodos bastante difundidos internacionalmente, que é o método das linhas isotermas de 500 graus Celsius, que foi proposto inicialmente no código sueco pelo professor Anderberg, em 1978, e hoje faz parte do Eurocode 2, está integrada ao Eurocode 2, que é a norma europeia. O Eurocode 2 trata da parte de estruturas de concreto, mesclado ao método tabular, que é da nossa norma, NBR 15.200, tá? E vamos fazer uso do programa ANSYS Multiphysics, que é um programa de múltiplas análises. No caso, vamos tratar das análises térmicas em regime transiente. E o outro método que nós também estaremos utilizando é o método baseado no tempo requerido de resistência ao fogo. Esse método, podemos também acoplá-lo ao método de tempo equivalente, que é da instrução técnica número 8, o anexo D, que permite a redução de 30 minutos do tempo de resistência requerido ao fogo, de resistência ao fogo, associado ao método tabular e trazendo o programa TQS, o seu módulo de verificação de incêndio. E falando em programa TQS, esse é o programa utilizado no curso, tá? Em todas as disciplinas do curso de projetos de estruturas de concreto para edifícios. É um curso hands-on, onde o aluno sempre vai estar tendo contato com essa ferramenta de projeto de estruturas de concreto e mistas, tá? E esse curso foi proposto pelo professor Vendramini, que foi o presidente da ABS no período de 2018 a 2020, e que procurou Mackenzie, confiou no Mackenzie, tá? Depositou a confiança ao Mackenzie de poder ministrar esse curso para aqueles que querem se especializar na área de projetos de estruturas para edifícios. Ele dá
a parte de introdutória do curso. É a primeira disciplina que você vai encontrar com o professor João Alberto de Abreu Vendramini, no qual ele apresenta um tópico sobre estruturas de concreto e situação de incêndio. Então, aqui já temos uma ideia do nosso curso. O método das linhas isotermas 500 graus Celsius, né? Ele vai levar em conta, tá, que o concreto que tiver acima de 500 graus, ele é desligado, tá? Ele entra, desaparece, tá, da tua área. Mas, na verdade, isso não é muito realista, né? Essa mudança abrupta de comportamento, tá? O concreto, supõe-se, então, que ele atinge a falência da matéria aos 500 graus. Depois a gente vai ver uma curva, tá, da variação da resistência do concreto em função do aumento da temperatura. Nós vamos perceber que essa simplificação é muito forte, tá? É muito conservadora. E também em relação às armaduras. Um concreto perdendo a total resistência, né? Ainda temos partes que ainda possam resistir, tá, aos esforços. Tá? Mas a armadura, uma vez que ela estiver fora dessa linha isoterma de 500 graus, tá? Ela é extinguida, é totalmente extinta. Tá? Então ela desaparece. E a armadura é o que garante, tá, a segurança de uma estrutura de concreto armado. Tá? Então, sem essa armadura, o concreto não se equilibra, armadura de equilíbrio geral. Nós estamos falando de armaduras longitudinais e transversais, que estão nas faces, estão muito próximas às faces que estão submetidas ao incêndio, sujeitas aos gases que são criados durante o incêndio. À esquerda estamos vendo uma seção transversal de uma viga, né, que tem 3 faces expostas ao incêndio, aos gases que derivam do incêndio, tá? Enquanto que na figura da direita podemos perceber, deixa eu ver se eu consigo ligar um ponteiro, não estou conseguindo, desculpe. Agora sim, estamos numa situação melhor, me desculpe, eu ainda não havia alterado essa opção de ponteiro, computador laser fica talvez melhor. Então, aqui tem um pilar, com as 4 faces expostas ao fogo, tá? Ou diretamente aos gases da combustão. Tá? Então, são 2 situações bem extremas em que nós vamos estar tratando da primeira situação, de vigas submetidas à situação de incêndio. Um incêndio real, né, ele depende muito, essa duração do fogo do incêndio depende muito da quantidade de ar e do material combustível existente no local. Tá? E sempre é representada por 3 fases características: a fase de ignição, né, onde haverá após a fase de ignição, um aumento progressivo da temperatura, é o ponto de flashover. Tá? Depois uma fase de aquecimento, é a fase de maior estrago que vai ocorrer na estrutura, e finalmente uma fase de resfriamento e total extinção do incêndio. Então, estamos observando algumas curvas de incêndios reais. Um incêndio número 1, essa que atinge um pico maior, tá? Ele é um ambiente com alta carga de incêndio e alta ventilação. Já a curva 3, tá? Um ambiente com baixa ventilação e baixa carga de incêndio. A temperatura de pico é inferior, apesar do tempo de duração ser até um pouco maior do que o anterior, mas vai causar um estrago menor à estrutura. Tá? E algum intermediário. Tá? Depois, a instrução técnica 14, tá, do Corpo de Bombeiros, ele apresenta as cargas de incêndio, tá, que são utilizadas para um método da redução do tempo requerido de resistência ao fogo, tá, um método tempo equivalente. E nós observamos que no uso residencial, as cargas de incêndio são muito inferiores, tá, abaixo de 50% daquelas em ocupações comerciais, tipo
escritórios para projetos de arquitetura, engenharia, advocacia, etc. Mas, normalmente, a severidade do incêndio sempre deve ser verificada numa situação particular, tá? Pois ela pode ser mais branda ou mais agressiva, tá? Então, é muito importante que tenhamos uma consideração muito realista, tá? Para o estabelecimento do tempo requerido de resistência ao fogo, por conta de situações particulares, tá? Pensando aqueles edifícios no centro de São Paulo que estão abandonados, tá? Com ocupação ilegal, tá? Apresentando superlotação das suas unidades, tá? Com grande quantidade de material combustível devido a inúmeras pessoas que habitam no mesmo local, tá? E alguns estocam até roupas que eles fazem vendas ambulantes, tá? Dessas roupas, instalações clandestinas inapropriadas, com tomadas e chuveiros com sobrecarga elétrica, tá? Ou instalação de gás sem a mínima inspeção, lixo acumulado em posto de elevador. É exemplo do edifício Witton Paz de Almeida, lá no Lago do Paissandu, tá? Poxa, é muito diferente, tá? Essa situação daquela que nós estamos habituados a vivenciar. Como, por exemplo, se pensarmos numa comparação muito diferente, que seria de uma unidade de uso comercial para um escritório de arquitetura ou de advocacia, tá? Engenharia, em que hoje a substituição dos arquivos mortos por arquivos digitais, tá? Para o armazenamento do acervo técnico dos processos judiciais, unidades sem chuveiros, tá? Muitas vezes com brises que dispensam a instalação de cortinas. Poxa, são situações muito adversas da anterior, tá? A professora Mônica Urias Bernardi, que ministra o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui na UPM, tá? Ela dá uma disciplina de prevenção contra riscos de máquinas, equipamentos e instalações. E ela é perita criminal, ela é da polícia, ela é investigadora da polícia criminal, da polícia civil criminal, e ela apresenta essas situações, tá, que fogem muito assim de uma análise simples de você colher um valor dado numa tabela. Tá? É importante que se façam essas inspeções nos edifícios, tá? Feitas pelos corpos de bombeiros, tá? Que justamente vão refletir a situação do edifício para que sejam tomadas todas as providências em termos de proteção contra incêndio. Então, essa é a famosa curva incêndio padrão, tá? Que vocês estão vendo aqui sobreposta aos incêndios reais. Na verdade, esse tempo requerido de resistência ao fogo, que é obtido, tá? Por meio de uma tabela, tá? Da instrução técnica número 8, que eu vou mostrar mais adiante. Tá? Essa é a curva padrão internacional. O mundo inteiro utiliza. A primeira proposta dessa curva foi a ISO 834. Tá? Depois a Eurocode abraçou, a norma brasileira também abraçou, e essa aqui seria a situação. Mas essa curva é uma curva característica, tá? É uma curva que não reflete exatamente o incêndio. Tá? Ela é utilizada para classificação, por exemplo, do tempo de duração, tempo de duração resistido, tá? Por elementos construtivos, elementos estruturais que são tratados em câmeras, ensaios de incêndio, tá? Com chama continuamente atuando nas peças, então como se verifica numa porta corta-fogo o seu real desempenho. São feitos por meio de ensaios com essa curva padrão. Como se obtém a queda da resistência à compressão do concreto para altas temperaturas, por meio de curvas de incêndio padrão. Então são curvas que exatamente não refletem o tempo que a estrutura vai conseguir se manter ereta durante um incêndio. Tá? São curvas padrão e são muito utilizadas. Aí a norma
na verdade, é aqui que eu falei que ambas comungam, tá, das mesmas equações, tá, tanto o Eurocode 2 quanto a nossa NBR 15.200 apresenta o valor da condutividade térmica do concreto, que é um parâmetro importantíssimo para o modo primário de transferência de calor por condução. Tá? Esse valor, ele, como todas as propriedades dos materiais, tá, são afetadas significativamente nas situações de altas temperaturas. Tá? Então, a norma apresenta até uma queda substancial, tá, desse coeficiente, tá, numa temperatura ambiente, e para uma temperatura muito alta, tá, que um incêndio pode atingir de 1.200 graus Celsius. E ela apresenta dois limites, um inferior e um superior. No livro do professor Valdir Pinhata Silva, ele apresenta que a curva, o limite inferior é utilizado mais para as estruturas de concreto, enquanto que para as estruturas mistas se utiliza o limite superior. Isso não está claro nem no Eurocode e muito menos na nossa norma NBR 15.200. Ele deve ter obtido essas informações privilegiadas, tá, do Sleit, que é quem escreveu a norma Eurocode 2, tá, do professor Sleit, em muitas reuniões que ele participou internacionais. Tá, então, ele apresenta no livro dele essa consideração. Calor específico também varia. Tá? A difusividade térmica, tá? É como que o calor se movimenta, tá? Como ele é transmitido dentro da peça. Tá? Então, isso é muito importante, esse parâmetro de difusividade térmica. Ela é diretamente ligada à condutividade térmica do material, inversamente proporcional ao calor específico e à densidade do material. Tá? Mas a condutividade realmente muda significativamente em altas temperaturas, contrassenso, né? Imaginávamos que conforme aumentasse a temperatura, conseguisse se transmitir mais calor, mas é o contrário, a peça, o material transmite menos calor quando está em altas temperaturas. Tá? Então, a difusividade também está refletida por esse parâmetro. Enquanto que o calor específico e a densidade do material variam muito pouco, e podemos até não relevar essa consideração dessa variação. Tá? É bem pequena realmente, mas a significativa é da condutividade térmica. E todas essas dependências da temperatura, desses parâmetros dependentes da temperatura, são contemplados no modelo matemático que vamos desenvolver no programa ANSYS. E aqui estão as condições de contorno iniciais do problema, a temperatura inicial dos gases, tá? Antes do incêndio, assumida igual a 25 graus Celsius, uma temperatura comum aqui em São Paulo, e depois, devido à ação direta do fogo, vamos aplicar a curva incêndio padrão e os modos de transferência de calor por convecção e por radiação. Aqui está o fluxo de calor por unidade diária, né, que é esse φ aqui, tá? Uma parcela devido à convecção, tá? Convectiva, o efeito convectivo do calor, e mais a parte radioativa. Para a parte convectiva, o parâmetro que rege, tá, esse comportamento é uma lei linear, tá? É da lei de Newton do resfriamento, essa equação. Esse ΔC, que a gente chama coeficiente de película vulgarmente, tá? Mas o nome mais bonito é o coeficiente de transferência de calor por convecção, muito bonito esse nome. Ele é tomado para efeitos práticos igual a 25 watts por metro quadrado graus Celsius. Então, eu acho que é um pouco também conservador se manter esse parâmetro constante também às altas temperaturas. Mas também essa informação vem do Eurocode, tá? E uma vez que o Eurocode assume essa consideração, a norma brasileira também segue a mesma linha de raciocínio. A outra parcela é devido à radiação, tá? A lei de Stefan Boltzmann, aqui esse 5, 10 a menos 8 é a constante de Stefan Boltzmann, e a emissividade da superfície exposta à radiação está sendo tomada igual a 0,7 em relação ao corpo negro, tá? Então, é 70% do que um corpo negro consegue, do que ele absorve, tá? E seria uma superfície cinza, né? Esse 0,7 é um valor adimensional,
Tá? É esse que é proposto pela nossa norma e pela norma Eurocode. Tem que ser na temperatura referida em graus Kelvin, em Kelvin, desculpa, então por isso que tem essa atualização, e aqui realmente é um problema que cresce com a quarta ordem da temperatura, tá? Então esse fluxo de calor, conforme aumenta a temperatura, vai aumentando também esse efeito da radiação. Aqui que está esse fator de redução, a gente já fez muitos TCCs no Mackenzie, mostrando, aliás, temos um amanhã, eu, o professor Diniz, uma banca de TCC que vai tratar exatamente desse assunto, né, da redução da resistência à compressão do concreto para altas temperaturas. Aqui a gente está mostrando esse efeito, tá, obtido experimentalmente, aplicando-se a curva de incêndio padrão, tá, até 1.200 graus Celsius. Mas pelo método da isoterma a 500 graus, até 500 graus, o concreto se mantém intacto, inviolado, tá? Exatamente com a mesma resistência que ele teria à temperatura ambiente. Mas, na verdade, não é bem assim. O material está perdendo fôlego. Chega a perder 40% da sua resistência quando atinge os 500 graus Celsius. Mas, nesse momento, o método de Attenberg, tá? De Andenberg, ele abruptamente zera a resistência do concreto, tá? Zera. Então passa a ser um material em estado de falência. Mas, no entanto, se seguirmos o ensaio, observamos que temos ainda uma reserva nesse material, uma reserva estrutural. É essa que é a grande vantagem, né? Que o concreto é o melhor amigo do homem, do ser humano, tá? O material tem reservas, tá? Tem fôlego estrutural. Tá? Então, é por isso que as estruturas não colapsam, tá? Durante o incêndio, pelo menos não se espera que ela colapse. Tá? E o aço, a situação é muito pior, né? Porque o aço perde módulo de velocidade, perde muita resistência, pode ver que é muito mais acentuada aqui a queda de resistência do aço quando atinge os 500 graus. Pelo método de Andenberg, ele mantém 100% e realmente reflete muito proximamente o comportamento do aço, que até 300 graus ele se mantém com a mesma resistência ao escoamento e resistência de ruptura à tração, mas quando atinge os 400 graus, entre 400 e 500, começa a ter uma acentuada queda da sua capacidade resistente. Mas pelo método da isoterma, ele zera exatamente essa resistência quando atinge 500 graus. Então, a proposta do método da isoterma é evitar que o aço esteja em zona acima de 500 graus. Então, como se consegue isso? Garantindo uma boa dimensão da seção transversal da peça, tá? E um cobrimento. Quando a gente fala cobrimento, eu prefiro falar um outro parâmetro que seria a distância do centro geométrico da armadura mais próxima à face até a face, tá? Até a face de incêndio. Tá? Então, é do CG da armadura até a face mais próxima que está sob situação de incêndio. Aqui está a tabela lá da instrução técnica número 8, o edifício que nós modelamos aqui é um edifício de 10 pavimentos, chega a 33 metros, levando em conta a laje do teto, tá? Da cobertura, do teto da cobertura, tá? Do último pavimento. Ele está nessa categoria, acima de 30 metros, portanto, muito simples, edifício residencial, a sua ocupação. O TRRF, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, é de 120 minutos. Aqui essa tabela é apresentada em minutos. Então, criamos uma seção paramétrica, onde esses três parâmetros nós estamos tratando. Primeiro, a largura da viga, o BW da viga, a distância do CG da armadura de canto até a face que está em situação em contato com os gases expelidos pela combustão, tá? E a espessura da laje, tá? Que está incorporada à viga, tá? Para ela ter função corta-fogo. E esse incêndio não se proliferar para os andares superiores. Tá? Aí temos a tabela, tá? O método tabular, tá? Que nos propõe 4 configurações
para um TRRF de 120 minutos, tá? Adotamos essa configuração, uma largura de 24 centímetros e um distanciamento do seja da armadura até a face de 6 centímetros. E espessura da laje de 12 centímetros para garantir essa eficiência corta-fogo. Feita a análise, tá? Em cinza, eu separei aqui a parte que está sob uma temperatura acima de 500 graus, tá? Eu controlei essas linhas de isovalores para que, se fossem acima de 500 graus, elas ficassem cinza. Tá? Então, vocês estão vendo o que sobrou da peça. Tá? O que sobrou, tá, pelo método da isoterma, é toda a parte que está dentro dessa linha vermelha, que é a linha dos 500 graus. Tá? É a isoterma 500 graus. E, graças a Deus, a armadura está totalmente dentro dessa região, tá? Dessa isoterma, dessa linha isoterma. E se acompanharmos a linha roxa aqui desse gráfico, tá? Ela é a curva incêndio padrão. E a linha vermelha é exatamente a variação da temperatura nessa armadura que nós estamos analisando, que é a armadura de canto. Ela chegou a uma temperatura um pouco abaixo de 400 graus. Tá? Ela está no território laranja. Tá? E aqui se mostra a evolução da temperatura nessa armadura. Então, essa peça está segura. O que você deveria ser feito após esse sinistro de incêndio? Aí a gente vai chamar o professor Thomas Carmona, do curso de Construções Civis, Excelência Construtiva e Anomalias, que ele trata da parte de recuperação de estruturas de concreto após início de incêndio, é um dos tópicos que ele trata, né? Ele irá propor um restauro dessa peça, ele vai escarificar, eliminar esse concreto que está carbonizado, e ele vai fazer uma nova forma e vai garantir essa obra de restauro apenas. Tá? Passando para uma outra situação, utilizando o método do tempo equivalente, conseguimos reduzir 30 minutos do anterior, do 120 para essa classe de edifício. Não vou mostrar em detalhes, nem vou mostrar esse método do tempo equivalente, mas caiu 30 minutos. E aí caiu numa situação talvez até mais confortável para os projetistas de estruturas, né? Uma viga de 14, não uma viga de 24, que eu acho muito exagerada. Aqui a gente já pode utilizar um bloco de 14, tá? E embutir a viga dentro da alvenaria, uma situação bem mais adequada, tá, para o projeto. E aqui a laje de 10 centímetros, também muito interessante, esses 10 centímetros, para um tempo requerido de resistência a fogo de 90 minutos. E a configuração é essa. Então, ficou uma largura BW de 14, um C1, tá? Que é essa distância do seja da armadura até a face, de 6 centímetros, e a espessura da laje de 10. Novamente, a armadura caiu dentro, tá? Caiu dentro da seção, dentro da linha isoterma 500, a temperatura nessa armadura chegou a 380 graus, aproximadamente. Estamos felizes, porque o professor Thomas confessou para nós que ele consegue dar jeito para essa estrutura. Ele vai ter que fazer um serviço aqui igual, idêntico ao anterior, tá? Conforme as boas práticas de restauro estrutural. Mas se tivermos que utilizar a norma NBR 6118, que trata do projeto de estruturas de concreto, tá? Procedimento, e tratarmos agora não de um critério relacionado às altas temperaturas em situação de incêndio, mas sim a um critério relacionado à proteção contra a classe de agressividade ambiental. Usamos a classe 2. E aí, pensando num cobrimento mínimo de uma viga de 1,5 centímetro, mais um estribo de FID 5, mais meio centímetro, mais metade da armadura FID 20, tá? Totaliza 3 centímetros. Para uma viga, normalmente, que a espessura mínima, a largura mínima de uma viga de 12, que nós podemos, essa norma nos permite utilizar essa largura mínima desde que você garanta uma boa concretagem, uma boa sedimentação do concreto, o alojamento adequado das armaduras, pode-se até reduzir para 10. Tá? Estamos aqui com dimensões mínimas das peças, segundo a NBR 6118. E quando fizemos essa análise nessa situação, as armaduras estão fora da linha isotérmica, tá? De 500 graus.
realmente não passou. Sobrou esse toquinho de viga, tá? É o que sobrou, o que está são, o que está sadio, tá? Pelo método de Anderberg, tá? E agora vamos chamar o professor Thomas. Agora precisamos muito do professor Thomas agora, pois agora a situação está bem mais grave. A viga não colapsa, porque a gente tem aquela reserva estrutural, aquele fôlego estrutural. Mas o professor vai ficar bem preocupado com essa situação, vai pedir logo imediatamente um escoramento dessa estrutura para salvaguardar a situação de um colapso, da iminência de um colapso, e depois ele vai ter que restaurar ele vai ter que passar por uma obra de reforço estrutural. Ele vai eliminar todo esse concreto, vai criar uma nova camada de armaduras, vai fundir novamente essa peça, talvez fazendo um furo na laje e lançando o concreto atravessando pela laje, tá? Ou por um cachimbo na forma, não sei, mas é uma obra de recuperação estrutural, uma obra muito séria. Mas ele disse para nós que tinha jeito, tem jeito ainda. Então, que bom, ele não condenou a peça, dizendo que o edifício deveria ser demolido. Graças a Deus, o professor deu relevo, né, ao seu conhecimento técnico de anos do seu escritório. Eu, professor Diniz, nós temos um grupo de pesquisa que é processo de engenharia aplicados a pontes e viadutos, e nós estamos também analisando pontes em situações de colapso por implosão, então é proposital esse colapso, e pontes em situação de incêndio. A gente analisa muitos sinistros, tá, dentro dos temas que nós sugerimos dentro desse grupo de projeto. E aí temos uma seção de uma ponte em seção celular, né, uma viga em estrado celular, tá, em que ela foi totalmente parametrizada, tá? Então, nós temos inúmeros parâmetros e depois fizemos uma análise com base nesses parâmetros. Eu queria fazer essa análise ao vivo e a cores para vocês terem mais emoção, poderem ver o ANSYS podendo rodar análise transiente, usando o método Newton-Raphson, com todas as interações não lineares que ele vai realizar. Mas acho que o tempo não me permite, mas só sei que, utilizando uma espessura de parede de 35 centímetros e uma distância do centro da armadura até a face de 6 centímetros, conseguimos fazer com que todas as armaduras passivas e ativas dessa seção celular, tá, tivesse dentro da linha isoterma 500. Então, assim que nós vamos tentar tatear o caminho, né, de garantir que essas estruturas não só garantam segurança estrutural, tá, segurança, como também segurança ao incêndio. Tá, que normalmente ocorrem, a gente tem inúmeros casos de pontes que são cometidas por incêndio, por conta de ocupações ilegais que se fazem sob essa ponte. E, finalmente, o professor Enio Caravello, o professor, ele ministra a disciplina Concepção Estrutural de Edifícios, lá no curso de Projetos de Estruturas de Concreto para Edifícios. Essa é uma atividade que ele dá para os alunos de final de semana, é um edifício que ele projetou, lá no Tatuapé, na Vila Carrão, em Tatuapé, é uma área nobre de São Paulo, e é um edifício de 40 pavimentos, ele deu como exercício no final de semana, tá? Uma unidade residencial de altíssimo padrão, tá? Com 400 metros quadrados, 2 caixas de elevador, por conta da necessidade de edifícios acima de 80 metros, o Corpo de Bombeiro exige 2 caixas de escadas, desculpa, tá? E depois submetemos a uma verificação de incêndio, situação de incêndio, no programa TQS. Eu gostaria de me dedicar um pouco mais a essa parte, mas ela vai ser muito rapidamente apresentada. Então, uma vez que nós definimos qual o TRRF dessa estrutura, tá? Nós vamos buscar as dimensões mínimas para que as peças laje, viga e pilar possam passar das verificações de incêndio, que é o que pega numa estrutura dessa muito alta, tá? Não é a verificação de garantia de agressividade ambiental ou agressividade urbana, tá? No edifício lá na Orla de Fortaleza, que tem uma altíssima salinidade, não é isso que pega, tá? O que pega é realmente as dimensões mínimas necessárias e obrigatórias dadas pela norma, a norma brasileira
pelas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Esse é o último slide, só queria dizer que a laje passou, ela tem 20 centímetros, passou, é o único pano de laje, tá? Não é protendido, tá? Ela é cheia de furos e aberturas, parece um queijo suíço essa laje, mas não passou pela parede, tá? Não passou, não passaram vários pilares, 3 pilares paredes não passaram várias vigas. Aí o que se faz? Ele aponta exatamente quais são as peças que não passaram, e aí permite que você faça alteração das dimensões até que essa cor amarela, esse vermelho, que não sei se é muito vermelho, mas é uma cor de alerta, tá? Quando fica tudo branquinho, quer dizer que foi atendida a norma de incêndio e esse edifício está garantidamente verificado a segurança contra incêndio. Agradeço muito o tempo que me foi concedido. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Creio que agora, então, é a minha vez. Quero primeiramente agradecer a todos que estão neste momento com a gente. Quero agradecer o momento de terem disponibilizado este momento para estarem conosco, de estarem com essas feras, professor Marcelo Quadrado, professor Tiago, professor Afonso. Quero agradecer a presença de vocês e agradecer também a oportunidade de estar participando também deste webinar. Bom, então vamos lá, pessoal. O meu tema é gestão de projetos BIM. Então nós iremos comentar um pouco sobre as tecnologias, iremos comentar um pouco sobre em questões de projetos, mas antes, pessoal, o que eu gostaria de comentar? Mas antes, lógico, vamos pensar um pouco. Antes de nós começarmos a falar sobre gestão de projetos BIM, o que eu gostaria que nós pensássemos juntos? Nós já sabemos o que é um projeto? Porque, primeiramente, para que nós consigamos saber com exatidão o que é, qual é o significado deste tema, gestão de projetos. Para você gerir algo, primeiramente você precisa saber com exatidão o significado da outra palavra, a questão do projeto. Se nós formos procurar num dicionário a palavra projeto, nós iremos identificar, pessoal, a origem do latim projecto, progisere, cujo significado é lançar para frente. Mas não é bem isso ainda que a minha pretensão. Bom, um projeto, pessoal, segundo o PMI, que nós iremos verificar mais para frente o que significa, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, tá joia? Entretanto, vamos simplificar. Se possui data inicial, se possui data final e se gera um resultado único, podemos então dizer, pessoal, que sim, que é um projeto. Então, se é único, tem início, fim definidos, é progressivo, tem limitação de recursos, aí tem todo um ciclo mais completo ali, tem objetivo claro e viável, então realmente é um projeto. Então, um projeto nós podemos definir como um esforço temporário que tem data inicial, data final e que produz algo que é único. Então, vamos agora citar alguns exemplos de projeto, pessoal. Por exemplo, Pirâmides do Egito, organização de algum evento, seja ele complexo, tá, pessoal? Ou simples, independente também da questão de época, em questão de complexidade, em questão de se é grande, se é pequeno, enfim, nós estamos aqui, o que eu gostaria de deixar claro aqui, não é a questão da complexidade nem a questão da época, e sim nós notarmos, nós temos alguns exemplos em relação à definição do projeto em si, desde de projetos complexos, como Pirâmides do Egito, como está sendo citado no slide, até mesmo para a organização de um evento, baile debutante, um bolo, para softwares, para a questão de softwares, para churrascada de final de semana, para aumentar o faturamento de uma empresa em 20% em 3 meses, por exemplo, tá certo? Ou até mesmo de um projeto de uma casa. Mas vamos aprofundar um pouco mais.
Então, porventura, se você gerou um produto, serviço, teve data para começar e data para terminar, gerou um resultado único, é um projeto. Então, agora que nós paramos e pensamos um pouco, pessoal, nós conseguimos identificar em que nós deparamos com eventos similares quase todos os dias da nossa vida, inclusive até quase que diariamente. Isso, inclusive, até em eventos simples e básicos no nosso dia a dia, como até mesmo pintar a nossa sala, construir casas, tirar nota boa em uma prova, também é um projeto. Então, nós podemos dizer que nós já somos. Deixa eu até tirar isso daqui, vídeo. Nós podemos dizer, então, que nós já somos gerente de projetos e não sabíamos? Bom, não é bem assim também, pessoal. O que acontece? Lógico, nós nos deparamos com situações semelhantes ao que gerentes de projetos se encontram no seu dia a dia. Entretanto, esses profissionais se encontram preparados, ou até não, né? Depende muito do profissional, enfim, mas não vem ao caso agora. Mas esses profissionais, sim, se encontram preparados, se encontram com ferramentas para lidar com essas situações, ferramentas no qual irão sim auxiliar esses profissionais, ok? Então, nem todo mundo possui as mesmas habilidades e os mesmos conhecimentos, ok? Para gerenciar projeto ao modo de obter os melhores resultados possíveis. Por isso é que a intenção é o quê? É, de alguma forma, contribuir, nós, né, como um todo, para que consigamos aprimorar essas técnicas e ir em busca sempre de obter o sucesso em nossos projetos. Contribuindo de que forma? Compartilhando os nossos conhecimentos. Tá joia? Então, vamos lá, pessoal. O que significa, então, gestão de projetos? Consiste em aplicar conhecimentos e ferramentas técnicas para sair do ponto 1, que é o início de um projeto, por exemplo, tá joia? E chegar no ponto 2, que é a conclusão deste projeto, com o máximo de eficiência possível, tá? Pois quando sai do ponto 1 para o ponto 2, que é do início ao fim deste projeto, poderá gastar mais dinheiro, poderá gastar mais tempo, poderá ter mais estresse, poderá ter problemas de comunicação, enfim, poderá ter diversos problemas no decorrer do andamento do projeto, em que muitas vezes a gente não tenha previsto, ok? Infelizmente, existem diversas formas para se fracassar em um projeto. Porém, existe apenas poucas formas de se obter sucesso em seu projeto. Por isso que é importante, pessoal, aprendermos com as técnicas em gestão de projetos, para que consigamos seguir este caminho que é estreito, que é o caminho do sucesso dos projetos. Ok? Bom, existem alguns desafios, pessoal, quando vai se gerenciar projetos, que são esses que eu coloquei no slide. Pessoas, estimativas de custos e cronogramas, orçamento, autoridade, controle, comunicação, diferenças culturais, enfim. Não vem ao caso agora eu ficar desmiuçando um por um. Entretanto, pode ter certeza, pessoal, que esses desafios estão aí e a diferença de se estar fadado ao fracasso ou ao sucesso, de você obter o sucesso no seu projeto, é como você irá lidar com esses desafios. Uma outra coisa também que é bacana quando a gente vai consultar, quando a gente pesquisa sobre gestão de projetos, é comum nós notarmos siglas como PMI e PMP, ou entre outras, né? Muitas pessoas não sabem ainda o que elas significam. Eu vou dar uma breve explanada também sobre essas siglas, tá, pessoal? E antes disso, eu vou iniciar uma breve historinha aqui sobre o PMI. Em 1969, nos Estados Unidos, foi criado o PMI. O que significa o PMI? É o Project Management Institute, tá joia? Foi através de um seminário no qual participaram cerca de 80 pessoas. Foi um gerenciamento, inclusive em português, significa Instituto de Gerenciamento de Projetos, tá, pessoal? Sem fins lucrativos, para associar profissionais de gerenciamento de projetos.
É uma instituição internacionalmente reconhecida pela sua ação de apoio e fundamentação da área de controle e organização de empreendimentos classificados com projetos e organizou e editou o manual chamado PMBOK, que é esse que estou mostrando na tela, que inclusive se encontra na 7ª edição, se eu não me engano, só que aí eu coloquei a 6ª, ok? Que é um guia de conhecimentos de gerenciamento de projetos, tá, pessoal? Que visa nivelar e disseminar as melhores práticas registradas aos profissionais que se aventuram em trabalhar com essa questão de gerenciamento de projetos. O PMBOK, pessoal, formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos, como a própria definição de projetos, seu ciclo de vida, e reconhece 5 grupos de processos de gerenciamento e 9 áreas de conhecimento. Os 5 grupos são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Agora vamos para as 9 áreas do conhecimento, que abordam, respectivamente, o gerenciamento dos seguintes aspectos do projeto: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, que são esses, na verdade, aquisições, tá joia? Lembrando, eu não vou ficar desmiuçando cada um, tá, pessoal? É só mesmo para vocês notarem quais são essas áreas do conhecimento. Perdão, deixa eu voltar aqui. Isto. Os grupos de processo de gerenciamento de projetos têm uma certa correspondência com o conceito ciclo do PDCA, tá? Que é o Plan, Do, Check, Act, ou planejar, fazer, verificar e agir, tá joia? O grupo de planejamento corresponde ao planejar e execução, ao fazer e monitoramento, controle, que englobam verificar e agir, e como a natureza dos projetos é finita, o PMBOK ainda caracteriza os grupos de processos que iniciam, que é a inicialização, e finalizam, que é o encerramento de um projeto. Tá? Bom, atualmente, pessoal, o PMI está presente em mais de 185 países, incluindo o Brasil. Neste gráfico, podemos notar a evolução do PMI ao longo dos anos. Um ano após sua criação, já eram em torno de 2.000 pessoas, um aumento de 2.500%, tá, pessoal? No ano 2000, o PMI já era integrado por mais de 40.000 pessoas, conforme estamos notando no gráfico. Outro aumento significativo de 2.000%. Em 2018, já são em torno de 550.000 pessoas associadas em todo o mundo, com um novo aumento de 1.400%, sendo que deste total, atualmente, mais de 10.000 pessoas são brasileiros. Tá joia? Bom, pessoal, PMP e PMO. PMP significa Project Management Professional, é a certificação para profissional de gerenciamento de projetos, reconhecida como a mais importante da indústria. E o PMO tem 2 significados, é Project Management Office e Project Management Officer, sendo o segundo a pessoa com quem trabalha no escritório de projetos. Bom, agora vamos sair um pouco dessa explanação sobre questões de gestão de projetos e vamos agora para explicar um pouco sobre diferenças culturais para entrarmos, de fato, nas questões de tecnologias BIM. Nós sabemos, pessoal, que hoje, cada um, que nós costumamos dizer, né, cada um no seu quadrado. E nós temos as questões das diferenças culturais. Então, a partir do momento que você confecciona um projeto, que você realiza um projeto, todos os envolvidos naquele determinado projeto possuem as suas questões, né? Por exemplo, o arquiteto. Qual que é o interesse do arquiteto? Vão ter os seus interesses diferenciados. O arquiteto está mais interessado na questão da estética, na questão da utilização, por exemplo, vamos citar esse elefante como exemplo. Como esse elefante será utilizado, como que ele será, como que ele será visto, né? A questão do engenheiro, como esse elefante ficará de pé, por exemplo. O investidor já fica pensando no quanto que será investido, né?
Ali no caso, ele já está pensando na questão do dinheiro, na questão do retorno, e a construtora já a questão do prazo, né? Um elefante para a próxima semana, quando que poderá ser entregue? Então, nós notamos em que cada um tem a sua frente, né? Cada um tem o seu interesse. Então, nós estaremos também, o gestor de projetos também terá que lidar com essas questões, pessoal. Lógico, ele tem que ter a personalidade bem flexível para conseguir ouvir cada um, filtrar e conseguir lidar com essas situações do dia a dia que não são nada fáceis, ok? Mas, enfim, com tudo isso, como que esse profissional conseguia lidar com todas essas questões, com essas informações, com tudo isso? Como que antigamente, pessoal, e até esses tempos atrás, quais eram as ferramentas e os processos em que o profissional fazia uso? Processos totalmente ineficientes, tá, pessoal? Que, inclusive, esgotam totalmente os recursos. Questões da comunicação, pessoal. Comunicação ineficiente, o gerenciamento da informação era totalmente ineficaz, através de papelada, coordenação das revisões de projeto era um Deus nos acuda. Eu lembro num escritório que eu trabalhei há muito tempo atrás, que as revisões que nós fazíamos, quando nós tínhamos alguns erros, né, quando eu estava, inclusive, iniciando, eu estava estudando ainda técnica de edificações. Quando nós tínhamos erros nos projetos, os erros eram enaltecidos com a caneta vermelha. Então, tinha muitos projetos que parecia que os projetos estavam até sangrando de tanta canetada vermelha que quem fazia toda a parte da revisão inseria. Então, quando chegava até nós novamente para fazer a parte da revisão, era algo muito grotesco. E nós víamos que era um método, um processo de trabalho muito ineficaz e muito, como é que eu digo, pouco produtivo, porque você iria realizando as revisões e para você dando baixa, né, nas revisões que você iria realizando, você teria que pintar essas revisões com canetas de cores diferenciadas. Então, era um controle totalmente ineficaz. Muitas vezes se perdia, muitas vezes erros que tinham que ser revistos não eram revistos, então ia para a obra com erro. Então, note o problemão que nós tínhamos, tá, pessoal? E o processo que era totalmente falho. Então, os desafios das indústrias, nós podemos notar que era totalmente conforme se encontra no gráfico, tá? Definições estratégicas, então não tinha um progresso, não era uma constante, era muito altos e baixos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, está com som, perfeito. Maravilha. Então, eram muito altos e baixos, tá, pessoal? Definições estratégicas, estudos de viabilidade, anteprojeto. Então, quando você achava que ia progredir, muitas vezes você regredia para que consiga dar andamento ao seu projeto. Então, era sempre assim, nessa oscilação. E aí, o que acontece? Questão de processos também muito baseados em documentos, tá, pessoal? Horrível. Muitas vezes se perdia. Lista de documento realizada em Excel, que você fazia aquele cara crachá, pegava, copiava e passava para o Excel de forma manual. Processos totalmente ineficazes. Aí, com a tecnologia BIM, não. Com a tecnologia BIM, a gente consegue verificar o quê? Uma progressiva. Realmente, você tem você consegue obter o quê? Extrair a informação que você obteve na etapa passada e aproveitar aquela informação de uma forma no qual você consiga tirar proveito e consiga dar andamento ao progresso do seu projeto, ok? Assim, evitando desperdício de tempo, de dinheiro e muitas vezes sempre aproveitando as informações que você consiga extrair controles também e sempre tendo aquela questão de monitoramento, que eu havia comentado também as questões das etapas que são importantes da gestão de projetos, onde você precisa atacar justamente para que você consiga obter maiores resultados, ok? Mas antes disso, pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem fixo na mente de todos vocês que estão me assistindo agora é o que não é BIM. Tá joia? O que não é BIM? Não é somente um programa, software ou plugin.
Não é somente um arquivo ou um formato digital específico. Não é somente uma modelagem em 3D de uma edificação. Não é somente para grandes empresas e grandes projetos. Inclusive, está até errado ali, projetos, não é? Projetos. Tá joia? Mas o que é BIM? Inclusive, eu deixei até ali, pessoal. BIM é a sigla para Building Information Modeling, que é a modelagem de informação da construção. Tá joia? Nada mais é, pessoal, do que uma maneira eficiente de reunir todas as informações de uma construção de forma integrada e organizada. Esse conjunto de informações, pessoal, da construção, é composta desde o modelo, na verdade, eu digo até antes, tá, pessoal? Eu digo nós, porque eu trabalho numa empresa que possui tecnologia e que consegue inserir o BIM desde a parte do canteiro de obras, desde a parte que você está fazendo o levantamento, da parte topográfica, do levantamento. Então, desde a parte do levantamento de dados, lá em campo, pessoal, até depois, lá no 10D. Então, assim, você consegue ter o BIM totalmente integrado, tá joia? Ou seja, você consegue ter da parte de orçamento, e acompanha toda a obra, todo o ciclo de vida dessa obra, né? Além de integrar também todos os dados de um único local. Inclusive, facilita também toda a parte do compartilhamento, né, do projeto entre diferentes profissionais. Tem alguns videozinhos aqui que eu vou mostrar de forma também rápida para vocês visualizarem o ganho que se possui você conseguindo de forma eficaz, a forma eficaz que você consegue obter, você tendo as técnicas corretas sendo aplicadas com as ferramentas corretas, ok? Durante esse processo da construção. Então, vamos lá. Então, nós temos todas essas etapas, pessoal, hoje, eu não sei se vocês já obtinham essa informação, mas nós temos hoje, desde o 3D, 4D, que é o cronograma, 5D, que é a orçamentação, 6D, sustentabilidade, 7D, gestão das instalações, 8D, segurança, 9D, que é o Land Construction, 10D, que é a construção industrializada. Então, nós já temos toda essa gama aí de gerenciamento, de Ds, né, que a gente fala, tudo para nós termos uma construção industrializada, tudo visando justamente a excelência da nossa construção. E não somente isso, mas também você, após a entrega, você conseguir com exatidão ter a segurança, toda a parte da manutenção e também toda essa parte integrada, né? E o que é bacana, pessoal, é que hoje, já, né, em 2021, por exemplo, nós possuímos diversas ferramentas para gerenciamento de projetos, tá? Então, continua progredindo para ser considerado o quê? Uma abordagem cada vez mais essencial para a produção dos diversos subprodutos. Além disso, a maioria das atividades da questão do gerenciamento é feita hoje exclusivamente por softwares. Não tem como fugir disso, tá? E aqui tem, inclusive, alguns modelos bem detalhados, executáveis. Quis mostrar para vocês que hoje, vou citar exemplos, tá, pessoal? Justamente que eu possuo propriedade e respaldo para comentar com vocês, mas a questão, por exemplo, do Tekla Structures, hoje o Tekla Structures é líder na questão de modelagem e detalhamento, tanto para metálica quanto também para pré-moldado. Ele possui ferramentas que auxiliam muito na questão da realização dos projetos, tá joia? Vou mostrar para vocês. E aqui um comparativo, pessoal, do modelo conceitual para o modelo de execução, tá? Onde você consegue, de fato, inserir os insertos, instalações industriais, as armaduras, os fixadores, tá? Opa, deixa eu voltar, perdão. As tecnologias de posicionamento, conforme havia dito para vocês. Tem tecnologia, pessoal, nós temos as estações totais robóticas, no qual você consegue extrair os dados de campo, tá? E já com as estações totais robóticas, você consegue, através da nuvem de pontos, trazer para dentro do Tekla Structures, onde a gente já consegue ter os pontos locados para você iniciar sua modelagem, ou fazer ao contrário também. Com o modelo pronto, você consegue também, através da estação total robótica, já inserir os pontos, através do laser, já mostrar os pontos locados em campo.
tá joia? Inclusive, aqui nós conseguimos notar com exatidão a diferença também de um software com LOD nível 500, que é o único que consegue atingir no mercado atualmente, é o Tecla Structures, ok? Que é o Level of Detailing, ou seja, que é um nível de detalhe que consegue ser entregue para vocês que realizam projetos, e o único que consegue chegar ao nível 500 é o Tecla Structures. Bom, agora tem um videozinho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é justamente fazendo o quê? Realizando projetos com o Tecla, tá? Eu vou falando em cima, que eu não sei se vai ter o som, se vai ser o som do vídeo. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido aqui, porque o tempo está acabando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som do vídeo. Mas se não estiver ouvindo o som, eu vou falando por cima, não tem problema. Vamos partir do pressuposto que eu já tenha trazido, tá, pessoal, através do IFC, que hoje é a extensão universal do mundo BIM, o arquitetônico. E através disso, eu utilizo como referência para começar a realizar, então, a minha concepção da parte do estrutural. Consigo inserir com exatidão, pessoal, todos os elementos de forma rápida e precisa. Tá joia? Inclusive, após isso, já consigo realizar também a parte do detalhamento e a inserção da armadura. E por ser uma modelagem paramétrica, que nós costumamos dizer que é uma modelagem inteligente, nós conseguimos realizar ajustes de forma muito inteligente. E após isso, nós partimos então para as verificações de interferência, onde consigo trazer outras disciplinas para fazer a parte da verificação do Clash Detect, ok? Onde ele vai realizar o escaneamento do meu modelo, verificando toda a parte da interferência, listando para o projetista e verificando, onde ele vai verificar a necessidade de haver alguma mudança ou não, ok? E a partir do momento que estiver já tudo corrigido, nós podemos, então, partir para a questão da extração dos desenhos. Nós, então, sairemos do ambiente da modelagem para a extração dos desenhos, onde eu consigo extrair os detalhes de qualquer local do meu modelo e também as minhas elevações. E por ser tudo vinculado ao modelo, para eu realizar alguma revisão, pessoal, as plantas, basta eu alterar no meu modelo que todas as plantas, todos os desenhos vinculados àquele determinado local serão revisados, inclusive listas também, ok? E já consigo também extrair os desenhos de fabricação, desenhos para CNC, arquivos para CNC, corte e dobra de armadura, ok? As listas também, tudo de forma instantânea, conforme está sendo ilustrado no vídeo, pessoal. Consigo extrair informação de qualquer área do modelo com muita velocidade. Nós temos uma ferramenta chamada também organizador, onde consigo também, de forma bem rápida, organizar todo o meu modelo através de pisos, de elementos de concretagem, por segmento. Para que isso? Para que eu consiga também obter relatórios mais eficazes para entregas em campo ou até mesmo para questão de organização de custos. Tenho a visualização 4D, que é o meu progresso da obra decorrente ao meu cronograma. Ok? Mas aí não para por aí, tá, pessoal? Porque nós também podemos ter diversas ferramentas, diversas soluções para diversas etapas, diversos projetos também da conclusão da nossa obra. Aqui eu mostrei, primeiramente, a questão da modelagem, tá? Mas nós temos a questão do dimensionamento, a questão da arquitetura, das instalações elétricas, hidráulicas, enfim. O outro lado que eu quero mostrar para vocês agora é a questão do CDE, que nós temos, que é o Common Data Environment, ou nós podemos dizer também que é a nossa plataforma colaborativa, ou Trimble Connect, ok? Um videozinho também bem bacana, bem rápido também, que mostra, é uma historinha também, inclusive, bem legalzinha. Inclusive, foi filmado na Finlândia, com colaboradores da própria empresa lá da Finlândia, tá, pessoal? Onde será mostrado, então, uma história de um engenheiro e uma arquiteta, em que não se bicavam muito bem,
mas através da plataforma colaborativa houve uma comunicação muito boa e o projeto obteve 100% de sucesso, ok? E o que é bacana é que ali vai ser mostrado, pessoal, justamente o quê? Esses processos. Então, será confeccionado a parte do arquiteto, numa solução, no qual será utilizado também na nossa plataforma colaborativa. Então, fez a parte arquitetônica, da parte arquitetônica, inclusive essa plataforma colaborativa consegue também inserir todo o time envolvido no projeto, não necessariamente no mesmo espaço físico, mas consegue reunir todo num espaço virtual e todos serão comunicados através de e-mail ou através, quando for inserir uma tarefa que precisará ser cumprida, todos serão notificados e todos estarão alinhados com o progresso da obra. Então, ali já está sendo mostrado também a parte da confecção estrutural, da modelagem com o Tecla Structures. E agora ele já fez o quê? Através do arquitetônico e da confecção também, e da parte da concepção estrutural, partiu agora para a concepção da parte do MEP, instalações elétricas. E aí todo mundo se reuniu na sala, né, num grande espaço físico lá, para obter informações, então, a respeito de um conflito que obteve lá sobre a viga, de uma viga lá que eles... Então, a solução do engenheiro foi aumentar a altura da viga, ok. Só que parece que não foi de encontro muito com o que a arquiteta queria. Tanto que deixou ele no vácuo. Então, o que é bacana é que nós, dessa forma, conseguimos visualizar algumas das soluções, todas já sendo utilizadas, que é a questão do Tecla Structures, teve parte também só que o Tecla Structures para modelagem, o Tecla Structures agora para fabricação, o Trimble Connect, tudo de forma integrada, pessoal. Agora ele está extraindo informações já para a parte da fabricação, mostrando o processo Fabril, mostrando também o Trimble Connect, onde você consegue visualizar o modelo IFC. E de uma forma rápida e eficaz você consegue extrair todas as informações, pessoal. Tudo integrado. E quando você sobe algum projeto justamente nessa plataforma, todos são notificados. E isso mostra, pessoal, o quanto o BIM é importante, porque o BIM consegue reunir, consegue unir até pessoas que no início do projeto não se davam bem. Projeto completo, pessoal. E agora, para finalizar, gostaria de mostrar mais um videozinho. E agora, para finalizar mesmo, tá, pessoal? Opa, não é esse não, mais um tá antes. Esse também é rápido. Opa, aí. Que é o nosso HoloLens.
É uma outra maneira também, pessoal, de se fazer a parte da compatibilização. O que é legal é que esse HoloLens também você tem o módulo imersivo, e que a escala é 1 para 1, que é do jeito que ele está mostrando agora. Então, realmente, é como se você estivesse dentro da sua construção. E dessa forma você conseguirá realizar a parte da compatibilização de uma forma mais visual e de uma forma até mais divertida. E até mais eficaz também. E era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês no dia de hoje. Espero que tenham gostado. Bom, nós não poderíamos dar andamento à sessão de perguntas e respostas de debate, porque estamos com um tempo excedido, né? Muito. Então, agradeço, né, a apresentação brilhante aí dos palestrantes Jonathan Silva Batista, Marcelo Quadrado Marinho, do Alonso Papalardo. Deixa só uma reflexão, que eu acho que é de todos, não, pelo amor de Deus, não vamos discutir isso, né? Mas com toda essa tecnologia avançando nessa velocidade, né? Por quanto tempo o ensino da engenharia conseguirá acompanhá-la, né? E por quanto tempo a construção civil ainda vai conseguir empregar engenheiros? Essa é uma reflexão. É isso. Então, agradeço a todos e vamos encerrar, então, parabéns aos palestrantes. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Até mais. Até mais.